Beleza, pessoal? Seguimos agora para a nossa segunda videoaula dessa semana. Deixa eu só ajustar um negocinho aqui. Pronto, certo. Que vai tratar dos domínios de desempenho na sétima edição do PMBOK, né? Eu falei para vocês rapidamente sobre esse tema agora na videoaula anterior, né? E agora a gente segue para esse aqui para poder seguir adiante com o nosso trabalho, então vamos lá. Bem, gente, o que acontece? Quando eu tenho a sétima edição do PMBOK, agora em 2021, a gente vai ter que essa edição do PMBOK ela vai buscar integrar em si um conjunto de mudanças ocorridos ao longo dos últimos anos no ambiente tecnológico que se coloca para as organizações como um todo. Bem, como eu falei rapidamente para vocês na videoaula anterior, desde da década de 2010 em diante, do início da década de 2010 em diante, você tem um grande avanço em termos de software, em todos os tipos de produtos, serviços e soluções que cresce exponencialmente essa difusão do software, né? Olha aqui a gente usando vários softwares aqui ao mesmo tempo. E isso continua a mudar na medida que a IA, a computação em nuvem e novos modelos de negócio impulsionam a inovação e as formas de trabalhar. Para a gente ter uma dimensão dessa coisa, aqui na universidade a gente tinha antigamente um sistema chamado Singu, né? Que todo final de semestre a gente tinha que imprimir um diário de classe, a gente tinha que preencher esse diário de classe à mão, e aí a gente tinha que encaminhar tudo aqui para que a gente chama de diretoria de registro e controle acadêmico, que a gente chama de DIRCA. Nesse preenchimento desse diário de classe, se lá pelos 80% do trabalho feito eu cometesse um erro ali que não desse de sanar no próprio documento, eu tinha que fazer tudo de novo. Eu tinha que imprimir um novo diário de classe, fazer o preenchimento todinho, aquela coisa toda. Nossa, era só de lembrar aqui já dá agonia. E de uns anos para cá, salvo engano, ali para 2018 mais ou menos, foi implantado um sistema chamado SIGA-A. Que aí o que eu faço? Todo final de aula eu pego, vejo ali os alunos que vieram, tal, registro as frequências direitinho, tudo certinho, tudo bacaninha e pronto, tá resolvido. Isso gera uma agilidade nos trabalhos muito grande, isso torna a possibilidade da eficiência muito maior e isso se reflete nas práticas organizacionais. Então essa sétima edição do PMBOK, ela vai levar muito em conta isso. Então, esses modelos organizacionais evoluídos, eles vão produzir novas abordagens de projeto, novas estruturas de equipe, olha aqui, ó, novas estruturas de equipe, olha aqui a gente trabalhando aqui, eu tenho essa aula gravada, a gente tem nossos encontros às segundas-feiras, nós temos nosso grupo de WhatsApp, né? Então isso aí é uma nova forma de eu estruturar o processo de ensino-aprendizagem. Eu vou ter uma diversidade de modelos de entrega de projetos e produtos e um foco maior, olha só, em resultados ao invés de entregas. Então, para além de entregar um plano, para além de entregar um documento ou coisa nesse sentido, eu vou procurar gerar resultados, porque até que a gente tenha esse desenvolvimento da tecnologia da informação nos últimos 15 anos, vamos jogar assim, a burocracia era parte constante do trabalho, né? Porque você precisa ter controle, você tem que ter algum nível de burocracia nas organizações para poder ter o controle das atividades, senão você não consegue fazer as coisas. Só que aí, conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, esses controles são delegados para os computadores. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, um artefato como um recurso como a assinatura eletrônica do SOLGOV. Antigamente, muita coisa eu precisava assinar o documento, eu precisava ir no cartório, eu precisava autenticar a firma, eu precisava que aquele cartório dissesse, ó, essa assinatura é do Alisson, o cartório diz isso. E aí então que eu mandava, né? Até hoje ainda, aqui na própria Univasf, eu precisei fazer um procedimento nesse sentido, né? Para validar algumas informações. Mas de um modo geral, muitas coisas hoje em dia a gente já consegue resolver com uma assinatura no SOLGOV. A gente vai lá no SOLGOV, tem um módulo de assinatura, a gente faz alguns procedimentos lá e com isso o documento é assinado eletronicamente e caso eu precise eu posso comprovar, eu tenho um meio de comprovar por meio da infraestrutura computacional que está subjacente àquele processo.
Então isso facilita muito as coisas, né? Em vez de eu ter meramente um documento, uma entrega, eu tenho uma possibilidade de já entregar os resultados de uma maneira muito mais efetiva. Uma vez que esses trabalhos de controle, esses trabalhos de registro, eles vão estar delegados aos computadores. Bacana? E aí, olha só. Contribuidores individuais podem se juntar a equipes de projeto em qualquer lugar do mundo. Olha nós aqui, ó. Eu sou um contribuidor individual, não sou? Eu sou uma pessoa aqui com determinado conhecimento, que estou aqui com vocês. A gente deve viver, eu acho que de Porto Velho até a região onde vocês moram, deve dar uns 3.000 quilômetros. Então eu consigo me juntar a uma equipe de projeto. Eu estou aqui, o professor Mário, os outros professores estão aqui, os tutores. Todas essas pessoas são a nossa equipe de projeto. É a nossa equipe de projeto. Esse contribuidor individual ele pode desempenhar uma variedade de funções e possibilitar novas formas de pensar e trabalhar em colaboração. E isso cria a oportunidade de se reconsiderar perspectivas para apoiar a evolução contínua do padrão de gerenciamento de projetos e do guia do PMBOK. Então, tudo isso, essa infraestrutura computadorizada que está muito mais efetiva hoje em dia, ela permite isso. Olha novamente, eu aqui de Porto Velho, né, do outro lado do país, basicamente, dando aula para vocês de gestão de projetos de software. Isso aí é um elemento muito claro que aponta para a gente essa perspectiva. E aí, da sexta para a sétima edição, a gente vai ter algumas mudanças. Desde 1987, um ano antes de eu nascer, o padrão de gerenciamento de projetos tem representado um padrão baseado em processos. É exatamente o que eu falei para vocês na videoaula anterior. E aí esses processos, ainda que eles sejam eficazes no apoio às boas práticas, os padrões baseados neles terminam sendo prescritivos por natureza. Então, de um modo geral, as pessoas vão olhar para aquilo ali e vão tender, não que todo mundo vá agir dessa maneira, né? As pessoas vão também se adaptando ao longo do processo. Eu vou ter um processo pelo qual essas pessoas vão, principalmente quando a pessoa ela é um pouco mais rígida nas suas coisas, ela vai seguir aquilo ali de uma maneira muito religiosa, vamos dizer assim. Então acaba que isso pode também atrapalhar um pouco a eficiência das coisas, visto que, né, querendo ou não, a gente tem um componente de competitividade no meio do contexto atual. Então, quando você tem um trabalho mais eficiente, você consegue garantir um maior nível de competitividade para a sua organização. E aí, qual a evolução cada vez mais rápida da gestão de projetos? A orientação baseada em processos, não consegue, cadê o cursorzinho? Cadê o cursor? Tá aqui. Não consegue ser mantida de modo a refletir o cenário de valor total das entregas. Então hoje, como eu falei, um mundo muito mais computadorizado do que era antes da década de 2010. Hoje em dia a gente tem a IA, a gente tem a computação em nuvem, a gente tem muitos mais recursos do que a gente tinha naquela época. Naquela época, você comprar um HD de 80 GB era uma coisa extraordinária, né? Quem é da galera, do pessoal mais da minha idade, mais próximo da minha idade, sabe disso. Você comprar um HD de 80 gigabytes, um computador com 512 MB de memória, aquilo ali era o top dos top ali pela década de 2000, e para 2006, 2007 mais ou menos. Você ter um Pentium 4 era o top dos tops. Hoje em dia essas tecnologias já estão bastante obsoletas. A demanda de processamento que nós temos atualmente é muito maior do que naquela época. Então isso faz com que a própria dinâmica organizacional também seja mudada, porque a gente usa a nuvem, a gente usa Google Docs, a gente usa uma série de ferramentas que naquela época a gente nem sonhava em ter. Então isso muda muito o parâmetro do andamento das coisas. Então olha só, diante disso, a sétima edição do PMBOK ela vai evoluir para um padrão baseado em princípios, visando apoiar o gerenciamento de projetos de forma mais eficiente, né? Ou seja, otimizando o uso dos recursos e focando mais nos resultados pretendidos do que nas entregas em si. Até então, o que eu quero dizer com essa entrega aqui? A entrega, normalmente, ela está associada
ao ciclo de vida dos projetos de um modo que, como é que eu vou falar aqui para vocês? De um modo que às vezes eu entrego coisas que são documentação. Então, por exemplo, tem lá na engenharia de requisitos, né, lá na engenharia de software, documento de requisitos do projeto de software. É um aspecto. Então, esses documentos, eles não dão um resultado em si, mas eles eram necessários para um fim de controle. Só que agora, com essa atividade computadorizada que a gente tem possibilidades de registro muito mais efetivas e muito mais dinâmicas, a gente pode se dar o luxo de certo modo, abrir mão dessas entregas. Porque aí esses princípios que vão orientar o trabalho, eles vão gerar resultados. E esses resultados vão ser o que a gente vai efetivamente querer para o nosso trabalho. Então isso tudo representa uma série de mudanças que vão se colocar. E aí, ó, a comunidade global de gerenciamento de projetos adota a mudança desse padrão em direção a um conjunto de declarações de princípios. Bacana? Essas declarações elas vão capturar e resumir os objetivos geralmente aceitos para a prática de gerenciamento de projetos e suas principais funções, além de fornecer parâmetros amplos dentro dos quais as equipes de projeto podem trabalhar e oferecer muitas maneiras de permanecer alinhadas com a intenção dos princípios. Eu fiz uma leitura aqui, mas eu vou explicar um pouquinho melhor. Quando você tem um conjunto de processos, de entradas, de ferramentas e de saídas, você termina um pouco se engessando, dependendo da situação. E agora, quando eu trabalho nessa perspectiva das declarações de princípios, eu posso ter muito mais flexibilidade. Eu não preciso me ater àquele processo específico, àquela forma de trabalhar. Eu posso muito bem adaptar isso, esses princípios, à minha situação e procurar me alinhar dentro deles. Até a sexta edição, e a sexta edição reforça muito isso, a gente vai ter um conceito chamado de tailoring. Eu até ia abordar isso numa videoaula, mas eu achei melhor falar de uma forma mais breve, porque é um assunto não muito necessário. O tailoring, ele vai ser o que a gente pode chamar de uma adaptação. Ou seja, eu tenho lá princípio geral. Eu tenho lá que, por exemplo, vamos supor, aqui em Portugal, eu tenho lá, um dress code, um código de vestimenta, diz que eu tenho que vestir camisa. Eu tenho que vestir camisa no meu dia a dia. Óbvio que eu vou aqui, né, reproduzir esse código de vestimenta, tanto que eu estou aqui vestido. Só que aí, gente, tem um dia, determinado dia, aqui em Porto Velho, aqui, eu tive em Petrolina em 2014, não é muito diferente não. Aí, pelo que eu lembro, é bastante quente também, né? Eu imagino que na região aí também seja bastante quente. Aqui tem uns dias que tá tão quente, mas tão quente, que até o ar-condicionado no máximo ele não consegue dar conta. A gente fica ali. E aí, cara, imagina você usando uma roupa, um paletó, uma gravata, uma roupa mais robusta, né, vamos dizer assim, num contexto como esse. Você usar um paletó, uma gravata lá na Europa, ou em São Paulo, ou numa região mais temperada, tranquilo, dá pra ficar de boa, dá pra ficar sossegado, né? Agora, num calor de 40 graus, sem vento, sem brisa, para aliviar um pouco, gente, pelo amor de Deus. Você vai seguir aquele princípio geral de forma rígida, a não ser que você queira, talvez, cozinhar dentro da roupa. Mas, de um modo geral, você vai adaptar aquela roupa, você vai adaptar-se ao contexto. Você vai procurar usar peças de roupa mais leves, você vai realizar uma série de ajustes voltados a você, ó. Aí eu vou ter que o princípio geral e eu vou ter os ajustes voltado a você se adaptar àquela realidade. Ou seja, de um certo modo, você vai estar fazendo um tailoring no meio da sua roupa, na sua forma de se vestir no seu cotidiano. Então, quando você tem os projetos, você tinha aquela estrutura geral, mas dentro do contexto do tailoring, você vai fazer o quê? Você vai adaptar isso
a sua necessidade. Você vai usar, procurar, né, integrar o melhor que aquilo ali tem para você, mas você vai se desfazer daquilo que não é tão útil e que vai gerar carga de trabalho desnecessária. Então você vai procurar tornar o seu trabalho mais eficiente possível para poder dar conta da sua necessidade. Só que aí, o que acontece? Quando você tem esses processos e o tailoring, você ainda tem aquele processo e às vezes as organizações elas são um pouco mais rígidas e elas acabam adotando isso. Quando, porém, eu tenho uma série de, aí eu vou jogar aqui embaixo, princípios, o que eu vou dizer? Tá, eu tenho que me vestir. Eu tenho que cobrir minha parte de cima e eu tenho que cobrir minhas pernas. Tenho que cobrir meu corpo de uma maneira apropriada, de acordo com o contexto cultural em que a gente vive, contexto sociocultural. Tá. Eu posso usar uma roupa com um tecido mais leve. Eu posso adequar a minha vestimenta, mas ainda assim, ó, eu vou estar dentro do princípio. Eu não vou fugir do princípio. Então, quando eu tenho a questão do princípio, eu vou ter, ó, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo melhorar minha caligrafia. Eu vou ter uma flexibilidade. Ainda tá meio difícil, mas eu vou pegar as manhas. Daqui pro final da disciplina eu consigo melhorar essa caligrafia. Então eu vou ter uma flexibilidade maior. Eu vou ter muito mais um leque de ações muito maior que eu vou ter, mas seguindo os mesmos princípios. Então isso é um aspecto que vai mudando, inclusive leva ao volume do PMBOK na sétima edição, que diminui ali quase 1/3 do tamanho do PMBOK na sexta para a sétima. E aí, ó, ainda assim, você não vai se negar ao alinhamento com a abordagem baseada em processos das edições anteriores. Porque olha só, gente, nenhuma mudança saudável se dá de maneira brusca. Toda mudança saudável, ela precisa de uma transição. Então, mesmo que o modelo baseado em processos da sexta edição para trás venha a ser descontinuado pela prática da própria prática da indústria, vai ter um período de transição. Porque o que acontece? Muitas organizações e profissionais continuam considerando essa abordagem útil para orientar seus recursos de gerenciamento de projetos, alinhar metodologias e avaliar recursos de gerenciamento de projetos, o que faz com que essa abordagem permaneça relevante ainda na nova edição. Então, por isso que eu vou manter com vocês esses processos, essas dimensões, essa perspectiva. Porque ainda que, como eu falei, mesmo que ela seja abandonada de uma vez por todas em nome dos princípios, ainda tem a transição. Ainda tem muita gente que acostumou a trabalhar nesse padrão e mesmo que elas mudem, mesmo que elas se adaptem ao novo padrão, esse padrão vai ser útil, vai ser interessante para ela. E ainda junta ó, isso aqui, ó, o tailoring. Eles já aprenderam a adaptar. Você tem ali na sexta edição um foco muito grande no tailoring. Você vai adaptar, você já está adaptando. Quem sabe na oitava edição já se entenda que não há mais necessidade disso, mas até lá a gente vai trabalhando com aquilo que a gente tem em mãos. Então a gente vai passando por essa transição, vai mantendo a relevância da abordagem dentro dessa perspectiva e vai seguindo adiante. E aí, ó, o padrão da sétima edição ele vai ter um conceito muito interessante que vai ser os sistemas de entrega de valor. Vamos lá. Você quer apenas entregar documentos? Ou você quer entregar alguma coisa que as pessoas já olhem e digam, poxa, caramba, o que é o conceito de valor desse contexto? É exatamente essa perspectiva. Eu acho que eu comentei para vocês da banda que eu tenho aqui em Porto Velho semana passada, salvo engano. A banda que eu tenho, eu estou buscando entregar um valor. Não é apenas subir no palco e fazer um show e tal. Não, eu quero entregar um valor. Quero que as pessoas olhem para aquilo ali e digam, porra, meu irmão,
bagulho é legal, o bagulho é doido. Isso é entrega de valor. As pessoas vão se divertir. Imaginem vocês vendo, não sei quem é metaleiro, mas imaginem vocês vendo um show do Metallica. O que vocês esperam de um show do Metallica? O James Hetfield chegar lá e mandar ver na guitarra. E o mesmo vale para quem é do sertanejo, para quem é do forró. Quem é do forró quer dar uma dançada e tal, ficar de boa. Eu não sei dançar, já vou avisando. Mas tudo isso é entrega de valor. Então, esses sistemas de entrega de valor passam a ser parte do padrão de gerenciamento de projetos. E esse foco vai mudar a perspectiva dos portfólios, dos programas e dos projetos que regem o enfoque na cadeia de valor, que vincula esses e outros recursos de negócio ao avanço da estratégia organizacional. Olha aqui, ó, novamente, ó, estratégia organizacional, valor e objetivos do negócio. Então eu vou procurar entregar o máximo possível. A ideia de valor, ela vai estar muito relacionada ao que a gente acabou de falar dos resultados. Se eu entrego o resultado, eu entrego valor. Se eu entrego um bom show, eu entrego valor. Se eu entrego um software de boa qualidade, eu entrego valor. Tudo isso é parte do processo aqui. Então, no contexto do gerenciamento de projetos, o padrão de gerenciamento de projetos e o guia PMBOK, eles vão enfatizar que os projetos não produzem apenas, ó, olha aqui, ó, não produzem apenas saídas, mas principalmente permitem que essas saídas, gerem, ó, resultados que, em última análise, olha só, agregam valor à organização e às partes interessadas. Olha o que eu acabei de falar aqui, ó. Resultados e valor. Então aqui, e aí isso vai levar a gente, ó, olha só, lá na sexta edição, ó, sexta edição, eu chamo geralmente de dimensões, é o que eu costumo chamar. Então, eu tinha dimensões e essas dimensões nos levam a processos. Quando eu vou pegar a sétima edição, eu vou mudar a perspectiva e eu vou trabalhar com um conjunto de domínios de desempenho. Cada um desses domínios de desempenho vão ser um grupo de atividades relacionadas que são críticas para a entrega eficaz dos resultados do projeto. O que eu quero dizer com entrega eficaz? Eu quero dizer entrega efetiva, uma coisa que dá certo, que é um resultado, percebem? Então, coletivamente, esses domínios de desempenho eles vão representar um sistema de gerenciamento de projetos com recursos de gerenciamento, olha só, interativos, interrelacionados e interdependentes que funcionam em conjunto para alcançar os objetivos, os resultados desejados do projeto. E aí, ó, as equipes de projeto elas vão revisar, elas vão discutir, elas vão adaptar e elas vão reagir continuamente a essas mudanças, olha só, com todo o sistema em mente e não apenas no domínio de desempenho específico em que a mudança ocorre. Olha só, fazendo um comparativo com os processos, com as dimensões e com os domínios de desempenho. Lá nos processos, você corria o risco de acabar meio que se fechando ali naquela dimensão. Agora aqui não, eu entendo como um sistema, como um todo, como uma totalidade. E aí, conforme as coisas vão andando, eu vou procurar adaptar o meu trabalho tendo em vista todo esse ciclo que eu tenho posto. E alinhadas ao conceito de um sistema de entrega de valor, as equipes elas vão avaliar o desempenho efetivo em cada domínio de desempenho por meio de medidas focadas, olha aqui, ó, nos resultados, em vez da adesão aos processos ou da produção de artefatos, de planos, etc. Então, em vez de eu ficar, às vezes, produzindo uma documentação que, às vezes, nem vai ser utilizada, vai ficar ali guardada num arquivo, uma coisa ali que, não vamos negar, acaba sendo um trabalho meio que jogado fora, embora ele sirva para sistematizar informações, quando eu vou trabalhar nos domínios de desempenho, eu vou deixar isso de lado. Eu vou focar em acertar o resultado, em entregar um bom resultado. E o resultado diz muita coisa, não diz? O resultado às vezes diz muito mais do que um documento de 200 páginas. Então, ali os documentos de 200 páginas, nem todo mundo vai ter tempo de ler e isso vai gerar
uma diferença nas coisas, no andamento dos trabalhos. E esses domínios de desempenho vão ser 8. 8 domínios de desempenho. Eu quero que vocês observem um paralelo desses domínios de desempenho com as dimensões lá da sexta edição. Olha aqui, ó. Primeiro, partes interessadas, foi uma coisa que a gente viu lá. Segundo, equipe. Olha só quem era equipe, era recurso. Opa, peraí. Recursos. Na sexta edição, barra, eu vou colocar aqui como RH. Quinta edição. Vamos dar abordagem do desenvolvimento e ciclo de vida. Isso aqui, ó, vai envolver, ó, escopo e cronograma. Eu vou ter, ó, o planejamento, que de certo modo a gente pode associar, ó, a integração. Mas também, em cada dimensão, eu vou ter o PDCA. Em cada dimensão, isso vocês vão ver de maneira mais clara ao longo das próximas semanas. Você vai ver o planejamento como parte sempre. Olha lá no cronograma, a gente viu o planejamento, planejar o cronograma. Então, aqui a gente vai ter o planejamento integrado, posto dentro do contexto de um domínio de desempenho. Eu vou ter o trabalho do projeto. Eu vou ter entrega. Vamos lá. Nem todos dá para a gente construir um paralelo direto, mas alguns aqui dá para a gente trazer. Eu vou ter medição. Ó, isso aqui, ó, eu posso associar com qualidade. A entrega também eu posso associar com qualidade. Porque se eu não faço uma entrega boa, eu não tenho qualidade. E eu vou ter caramba, cadê? Eu vou ter a incerteza. Lá na sexta edição, a incerteza, eu vou ter ela associada ao conceito de risco. O risco é a incerteza. Eu corro o risco de hoje resolver jogar na Mega Sena. O resultado sai quando? O sorteio é sábado, salvo engano. Hoje é quinta, né? O resultado sai sábado. Eu corro um grande risco, terrível risco. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, que isso não aconteça comigo. De me tornar um milionário do dia para a noite. É um risco que eu corro, é uma incerteza. Mas é uma incerteza que eu ia achar ruim correr esse terrível risco. Nem um pouco, pelo contrário, caramba, ter dinheiro para o resto da vida. Se tiver cabeça, você nunca mais passa necessidade na vida. Então toda essa dimensão, né? Eu acho que aqui a gente vai ter um paralelo aqui de como as coisas andam, mas esse foco de trabalho, quando a gente vai para a sétima edição do PMBOK, ela vai trabalhar exatamente focada nessa perspectiva. E aqui, ó, a gente tem um comparativo, a gente tem um PMI Standards Plus, que eu não vou tratar disso aqui agora, né? Talvez a gente vai tratar isso em outro momento, mas eu não vou focar nisso aqui agora. Eu vou ter aqui um comparativo entre a estrutura da sexta edição do PMBOK e a estrutura da sétima edição do PMBOK. Aqui eu vou ter, ó, uma introdução, ambiente do projeto, papel do gerente de projetos, que é um dos primeiros capítulos. Eu vou ter, ó, as áreas do conhecimento, que é as dimensões que eu tratei com vocês. Olha aqui, tudinho aqui, ó, integração, escopo, cronograma, custo, qualidade, recursos, comunicações, risco, aquisições e partes interessadas. E eu vou ter também um padrão de gerenciamento de projetos, né, que vão ser outras informações que eles vão colocar. E aqui na sétima edição, eu vou ter uma mudança. Primeiro, ó, um padrão de gerenciamento de projetos, aí eu vou ter uma introdução, vou ter a questão dos sistemas de entrega de valor, eu vou ter os princípios de gerenciamento de projetos, que vai ter intendência, equipe, partes interessadas, valor, então, enfim, esses outros aspectos aqui. Eu vou ter o guia de conhecimento, né? Olha aqui, ó, de certo modo a gente vai ter uma inversão, né? O padrão ele passa para cima e o guia passa para baixo. E aí eu vou ter os domínios de desempenho, ó, partes interessadas, equipe, abordagem de desenvolvimento de ciclo de vida, planejamento, trabalho de equipe, entrega, medição e incerteza.
eu vou ter ainda a questão do tailoring, também os modelos, métodos e artefatos. E aí, gente, é basicamente isso, né? A gente tem da sexta para a sétima edição, a gente tem ali um conjunto de mudanças bastante significativas e isso vai definir, vai ser definido, na verdade, pelo conjunto de transformações tecnológicas que vão ocorrendo ao longo dos últimos 15 anos, mais ou menos, né? Então, em termos dessa aula aqui, desse momento da aula que seria isso, né? Então, opa, peraí, eu trouxe esse negócio bem para cá. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Pera aí. Foi basicamente isso, né? Então, mais uma vez, agradeço a atenção de vocês. Fico sempre à inteira disposição e qualquer coisa a gente vai se conversando, tá bom? Valeu, gente. Um abraço.